Seja bem-vindo ao seu primeiro Punks TV com um microfone. Em primeiríssimo lugar, devo informar que esse vídeo em questão é um trabalho acadêmico. Então, um beijo pra você, professora Silvia, que é pra quem eu dedico este querido vídeo, que também é um relatório. Eu não faço esse relatório de uma maneira mais artística, como os curtas que eu posto às vezes aqui no YouTube ou lá no Instagram, porque quando se trata de fazer arte com assuntos complexos, eu sou profissional em transformar um assunto em algo completamente abstrato, né? Então não é bem isso que eu quero para esse vídeo. Então hoje eu estou aqui falando e ilustrando o trabalho que eu devo apresentar. A escolha de estagiar na escola que eu estudei, de início se deu por conta da falta que eu tinha do ensino médio, né? Então foi aquela coisa bem superficial de eu só quero pôr o pé naquela escola de novo, eu só quero me sentir lá novamente. Chegando lá, eu percebi que não foi uma escolha boa somente pela nostalgia, mas principalmente pela logística. Porque ao retornar ao local que um dia você estudou, para agora ter conhecimento de como as coisas funcionam por trás, nos bastidores, acaba sendo uma experiência muito enriquecedora pro seu relatório de estágio. Porque se eu tivesse ido a uma escola que eu não estudei e tivesse somente conversado com coordenação e visto como funcionam as coisas na sala dos professores e lido o projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico é um documento que levanta os objetivos de uma escola, ele reúne propostas educativas necessárias para o processo de aprendizagem e leva em consideração os alunos como indivíduos em formação para serem membros ativos da sociedade. Se eu tivesse somente lido o projeto político-pedagógico, eu não teria tanta noção de como é a realidade comparada com o que está escrito no papel. Então, depois de estudar 3 anos num local e você voltar lá para conhecer como as coisas realmente deveriam funcionar, você pode ter essa noção de o que eles planejam e como acontece de verdade. Por mais que as coisas tenham mudado um pouco, né? Até porque a festa acabou há 4 anos e ele tá aqui ainda. Quando eu entrei no ensino médio, estavam tendo conversas e discussões e burburinhos sobre o novo ensino médio, que era uma preocupação aí de muitos alunos que iriam entrar no ensino médio, né? Eu ainda chamo de novo ensino médio, mas hoje em dia é o ensino médio normal, mas na minha época era novo ensino médio. E era uma preocupação enorme, porque eles vão retirar sociologia, e eles vão retirar filosofia, porque os professores são doutrinadores e ninguém vai doutrinar os nossos alunos, todos os nossos alunos vão virar soldadinhos da pátria e eles vão apenas bater continência pra bandeira e não vão mais saber de Paulo Freire, não vão mais saber desses esquerdistas aí e dessas coisas aí que vocês estão sujando as nossas escolas e não sei o que e não sei o que lá. Enfim, de qualquer maneira, o novo ensino médio foi implementado, não tiraram sociologia, não tiraram filosofia das escolas, sem pânico, deu tudo certo. Eu estudei filosofia e sociologia. Em 2020, estava tudo normal. Quando fomos para 2021, para a minha turma, que estava no segundo ano, estava tudo normal, e no terceiro também. Só que o novo ensino médio ele foi alcançando as turmas anteriores. Se uma turma entrasse em 2021, aquela turma já seria novo ensino médio. Porém, a turma de 2022 não era, que era o meu caso. Então, só foi implementado completamente a partir de 2023. Eu não entendi muito bem as mudanças de ensino médio, mas se tem uma coisa que eu lembro é as eletivas. Acredito que ainda tenho isso hoje em dia. Quando a minha turma estava em sala de aula, às vezes vinham os alunos de turmas anteriores para pedir algum auxílio aí devido às eletivas deles. Teve uma vez que a turma do segundo ano chegou, todos assim, né? Oi, pessoal, nós vamos fazer uma eletiva. Vocês podem fazer uma doação de roupas, pois nós faremos um brechó. Não fiz doação de roupa, mas eu comprei no brechó do segundo ano, né? Ajudei lá na eletiva deles. Agora, mais recente, fizeram outra mudança no sistema educacional, que foi no ano letivo. Ao invés de serem 4 bimestres, agora são 3 trimestres? Algo assim, algo do gênero, um negócio meio confuso aí.
Eu dou graças a Deus que eu não tô mais na escola. Imagina você não saber a fórmula de Bhaskara, imagina você ter dificuldade em química, em física, você só quer desenhar um olho no canto do papel e ainda tem mudança no calendário, ainda tem mudança na grade curricular, nas matérias, é um caos. Ainda bem que cara, se você assistindo aí tá no ensino médio, cara, ainda bem que eu não sou você. Agora, entrando no assunto do estágio em si. Foi pedido para nós que fizéssemos um estágio de observação. Lógico, né? O estágio 1, ele é apenas de observação. E era para ser uma observação do cotidiano escolar, do ambiente escolar. Apenas ver, andar pelos corredores, tirar umas fotinhos, registrar coisas, anotar coisas. E eu achava que não ia ter nada para ver, né? Porque estudei lá por um tempo e eu pensei, poxa, o que tem aqui? Lógico, fora as poucas coisas que devem ter mudado, o que tem aqui que eu já não vi antes. Mas, enfim, até que deu pra anotar umas coisas aí, né? Porque uma coisa é você ser um estudante, né, de 16 a 18 anos. Outra coisa é você voltar com 20 anos, com o cérebro um pouquinho assim, quase perto, um pouco mais próximo de fechar o lobo frontal. Nos 3 primeiros dias, andamos pela escola, perambulamos, vimos coisas, anotamos coisas, demos uma lida no projeto político-pedagógico. E o destaque para mim dessa observação foi no 3º dia, quando sem querer nós encontramos a sala de acessibilidade. Porque quando eu estudava lá, eu nunca parei para pensar como devia ser o cotidiano de uma pessoa com deficiência. Eu não costumava ver pessoas com deficiência lá. A escola tem uma rampa de acessibilidade imensa lá, que eu não gostaria de admitir que somente nessa minha visita, 4 anos depois da minha formatura, eu descobri que era uma rampa de acessibilidade. Eu vi aquilo, eu achava que era só um suporte meio esquisito, né? Aí eu descobri que era uma rampa de acessibilidade. Mas em minha defesa, eu nunca vi um cadeirante na escola durante a minha estadia lá, né? Então, não vamos me zoar por isso, por não ter identificado uma rampa de acessibilidade. Mas sabe também? Sempre tá com a grade fechada. Então, como eu ia achar que era uma grade de acessibilidade, uma rampa de acessibilidade, se tá fechado ali, impossibilitando a pessoa a passar com a sua cadeira de rodas ali, porque está, a metáfora aí, as portas sempre fechadas para as pessoas com deficiência. Descobrimos a sala de acessibilidade, entramos lá, conversamos com uma professora e descobrimos que lá tá tudo funcionando muito bem. Até tem a professora exclusiva para dar aula em Libras, né? Dar os assuntos em Libras. Eu acho que essa professora, ela aprendia os assuntos para dar lá aos alunos que necessitavam do suporte das Libras. E também era um espaço de acolhimento aos alunos com TEA que precisassem estar lá, né, quando necessário, em algum momento de apoio. Foi uma coisa bem boa. Eu descobri que aquela sala existe, né? Quando eu estudava lá, eu nem imaginava que aquilo existia. E sendo honesta, eu acho que isso é um advento mais recente, porque eu acho que isso é uma coisa que as pessoas, todo mundo tá percebendo, que é muito comum a gente ver hoje em dia as pessoas andarem na rua com o colar de identificação de girassol ou de quebra-cabeça. Quando eu estava no ensino médio, era muito raro eu ver. Eu acho até que foi no ano de 2022 que o colar de girassol para identificar pessoas com deficiências ocultas foi adotado aqui no Brasil. Então era mais difícil ver. Hoje em dia é bem mais comum a gente ver. Tanto que eu vi vários alunos com o seu colarzinho lá pela escola. Então, de fato, eu acho que agora com mais pessoas recebendo seus diagnósticos, eu acredito que aquela sala iria receber um fluxo de pessoas maior, iria precisar de uma adaptação maior e iria acabar sendo mais utilizada. E agora é o momento em que eu me entrego às autoridades e confesso os meus crimes. Porque nos foi pedido, no estágio de observação, que ele fosse realizado somente aos arredores da escola, nos corredores, nas demais salas, a leitura do projeto político-pedagógico,
Porém, após 3 anos sendo aluno de um local, chega um ponto que não há mais nada novo para você ver, mesmo que tenham passado 4 anos. Tem coisas que param no tempo. Em uma visita de 6 dias, seria impossível retirar novas informações. Então eu estou aqui confessando o meu crime. Não deveríamos ter entrado em sala de aula, mas entramos. Mas foi por um bom motivo, porque foi uma ótima experiência. Eu pude fazer muito mais anotação indo para a sala de aula do que somente observando aos arredores as coisas que eu já conhecia. Eu acredito que isso aqui seja uma característica do novo ensino médio, que agora não é mais novo ensino médio, né? Mas eu chamo de novo porque eu sou uma velha coroca, e na minha época ele não era assim. O professor estava apresentando para a turma do 3º ano um tal de simpósio, estava explicando como funcionaria esse simpósio, né? Que aparentemente é um projeto escolar aí. E o tema em questão da turma era bullying e saúde mental. Então ficamos lá assistindo a aula do professor, explicando sobre o simpósio e explicando sobre o tema em questão, que era bullying e saúde mental. Falando sobre cotidiano, explicando os conceitos e vendo aquilo na legislação, né? Até porque tem umas coisas aí que estão na legislação. E o que isso tem a ver com as artes? Então, o assunto em si não tinha nada a ver, né? Ele estava lá falando sobre legislação, estava tendo diálogo com os alunos, falando sobre como implementar aquilo no seu cotidiano, como o seu cotidiano tinha alguma coisa a ver com o tema do simpósio, e dando várias sugestões de como fazer brindes para o evento, mídias para divulgar e artes, e enfim, coisas que envolvem projetos escolares. Em outras turmas estavam tendo aula sobre arte contemporânea, neoexpressionismo, grafite. E é muito interessante tu assistir uma aula quando tu não faz parte daquela aula, quando aquela aula não é pra ti, tu tá lá só pra ver o que tá acontecendo. Você é apenas o observador daquela situação, você é apenas um espectador da aula. Porque é como você enxergar você do passado. Você pode até não ter a mesma personalidade, não ter as mesmas atitudes de um aluno que está ali no ensino médio, né? Mesmo que você já tenha passado por aquilo, mas a compreensão está ali. Turmas são diferentes, idades são diferentes e tem vários aspectos que afetam o desempenho de uma aula. Por exemplo, eu percebi que as salas de aulas que ficam mais próximas de locais onde possam ter possíveis distrações são onde as aulas acabam sendo mais dispersas, onde é mais difícil o professor conseguir a atenção dos alunos. E falando em atenção de aluno, isso aqui é um problemão. Eu não lembro que era assim quando eu estava no ensino médio, e não é todo mundo que se distrai demais com o telefone. É assim, quando você observa uma sala de aula, são casos e casos, todo mundo é diferente, são sempre gatos pingados que têm umas personalidades bem distintas. Sempre tem um ou outro que vai se dispersar mais, que vai precisar ser chamado a atenção com mais frequência e que vai acabar mudando um pouco o desempenho da aula. E o que eu acho um pouco engraçado é que as turmas, elas funcionam como se fossem pessoas diferentes mesmo, conjuntos diferentes. Se eu não me engano, eu fui em 3 salas de aula. Em uma turma ficava no andar de baixo e bem na janelinha de fora tinha o pátio da escola, tinha a área onde as pessoas entravam e saíam, e tinha muito barulho lá fora, tinha o barulho do trânsito, então aquilo dispersava bastante as pessoas, ficava uma complicação ali de comunicação e a aula demorava um pouquinho mais para acontecer. Outra turma, no andar de cima, ela teve uma divisão um pouco mais parecida com a que eu tive quando eu estive no ensino médio. Que é assim, geralmente, quem tá na frente é educadinho, quem tá no fundão, eles é o fundão, né? A turma do fundão. Mas quando eu estudava,
era uma metade, era a metade da esquerda e a metade da direita. Que lado é esse? Então era mais o pessoal do lado da direita que conversava mais e bagunçava mais. E o pessoal que ficava no fundo era os tímidos, assim, era os emo. Ficava ali no cantinho, não queria saber de ninguém. Eu lembro pelo menos que era desse jeito. Então essa turma que eu fui no andar de cima, ela era mais assim, era somente um grupo exato de pessoas no canto da turma que ficava precisando ser chamado a atenção do professor. Teve outra aula que foi num auditório, um auditório super esquisito que tem lá naquela escola. Ela é uma escola grande, bem dispersa, as salas, é muita sala, é muita gente. É um auditório muito grande e eu fiz uma anotação aqui. O andamento da aula muda de acordo com a infraestrutura do ambiente. Então, numa sala onde é um pouco mais apertado, porque às vezes são 20 é pouco, mas 30 mais alunos, fica bem apertadinho ali. Tanto que estava um pouco difícil de encontrar cadeira para mim, para minha colega, para a gente se sentar e assistir a aula do professor. Numa sala onde é mais apertado, eles ficam mais eufóricos, a modo. E no auditório, que era um espaço grande, bem respirável, bem ventilável, parecia que a paz reinava. Mas às vezes parecia que reinava até demais, porque nas turmas apertadinhas, ou nas turmas mais aglomeradas, todo mundo interagia muito. Não só interagir entre si, tá difícil do professor chamar atenção. Interagir muito com o professor, assim, era muito um diálogo grande, assim, vai e volta de perguntas e respostas, uma coisa boa. E já no auditório, apesar do silêncio, era silêncio demais. O professor fazia uma pergunta e todo mundo... Tanto que eu até fiz uma anotação aqui. Eu escrevi destaques do dia 18. Muito difícil disputar atenção com o telefone. E numa sala onde os alunos engajam muito com o conteúdo, o ideal é ir direto ao ponto antes de abrir um leque para outras perguntas. Senão a turma se dispersa muito e o foco do conteúdo passa a ser outro tópico. Eu não quero ser professora, mas eu achei bem bacana, né? Eu assisti uma aula, ver qual é a dinâmica do professor com os alunos e pensar, eu posso fazer isso e aquilo para ter uma aula interessante. Quando me fizerem uma pergunta, eu posso fazer isso e aquilo para responder a pergunta e não fugir do ponto principal. Enfim, foram 6 dias de estágio, foi bem rapidinho, foi muito de boa, foi divertido até. Eu gastei mais dinheiro do que eu queria nisso, porque na minha época, um lanche completo era R$5. Os meus 2 lanches, um foi 14 e o outro 16. É porque eu pagava pra mim e pra minha amiga, né? Mas de qualquer maneira, quando eu estudava lá, eu pagava pra mim e pros meus amigos e não saía tudo isso não. Muda, Brasil. A educação está sempre em metamorfose, está sempre em mudança, está sempre em adaptação. Ela está mudando tanto que as turmas à frente da minha, os nossos calouros já não estudam da mesma maneira que estamos. Eu estou atualmente no último semestre da minha graduação. Esse estágio de observação aqui, ele foi no 7º semestre de 8, então foi no penúltimo. E nós só começamos esse nosso estágio de observação depois que fizemos todas as nossas matérias de licenciatura, né? As matérias que são obrigatórias no curso de licenciatura. Psicologia da educação, didática do ensino, língua portuguesa e comunicação, essas coisas. No primeiro semestre, ou segundo semestre, não me lembro agora, eu e meus colegas chegamos a ter um estágio de observação, onde nós fomos para uma turma de ensino fundamental, não lembro se foi primeiro ou segundo. Vamos lá, assistir uma aula, acabou, fez um relatório, acabou. E agora, que é o estágio obrigatório mesmo, dos semestres finais, nós tínhamos as opções de ir para o ensino fundamental 2, ensino médio ou EJA. E houveram umas mudanças que eu não sei o que... Eu sei muito bem o que eu acho, mas eu não sei se a minha opinião é correta, porque não sou eu que organizo grades curriculares, eu não sou parte ali do Ministério da Educação. Eu não sei de quem foi a escolha de fazer essas mudanças, mas na minha opinião não são boas mudanças, porque eu e meus colegas fomos fazer esse estágio no
penúltimo semestre da faculdade, praticamente, depois de ter todo esse conhecimento da pedagogia e da educação e da licenciatura e coisas que é o obrigatório saber, é o mínimo saber antes de você adentrar numa sala de aula. E vendo os meus colegas calouros agora indo estagiar em ensino infantil, sendo que quando nós fomos fazer o estágio aqui, nós da turma de 2023, nos disseram com todas as palavras para não ir nos foi dito com todas as palavras para não irmos para o ensino infantil, porque há uma lei que protege as crianças de você ir lá e estagiar com elas. Enfim, não pode, não é para você estar estagiando com essas crianças. Não fizemos isso, seguimos as orientações corretamente e agora os nossos colegas calouros estão indo a creches, estão indo para creches, estão sendo incentivados a irem a creches, estão às vezes recebendo oferta de estágio remunerado em creche, sendo que nos foi dito para não ir fazer estágio em creche. E o principal, eles estão indo no início da sua carreira estudantil, estão indo nos primeiros semestres onde eles não têm praticamente nada. PN. De conhecimento de pedagogia, gente. Aqui é uma opinião minha agora e eu não sei se a minha opinião está correta, eu não sei se tem algum fundamento educacional isso de você chegar numa escola já para estagiar sem você ter alguma noção, você vai lá no pelo descobrir como que lida com criança. Na minha opinião, isso é um pedido de socorro. Porque na minha cidade, pelo menos, o que nos resta é ser professor. Não há curso de bacharelado, você não pode ser um pesquisador de artes. O que sobra para você é ser professor de artes. E muita gente não quer, obviamente. Professor no Brasil é uma profissão muito desvalorizada. Eu acredito que esse desespero para colocar os estudantes para estagiar tão cedo com turmas tão novas é uma necessidade de suprir uma carência no mercado de trabalho. Estamos precisando de professores, está faltando professores, as pessoas não querem ser professores, por favor, seja professor, seja professor, seja professor! Ah! E eu acho que isso é uma escolha desesperada que não nos trará bons resultados, tá? Eu não sei como vai ser a grade curricular destes calouros de artes daqui com o tempo, né? Eu espero que resolvam isso. De qualquer maneira, daqui a pouco eu vou me formar e isso não vai ser um problema meu, mas continua sendo uma preocupação, porque a educação deveria ser o futuro do país, né? E parece que a educação está sendo o passado do país. E o que eu concluo dessa minha experiência é que a escola é difícil. Não sei o que. Claro, é. Porém, você que está assistindo, se você estiver no ensino médio, o que eu digo é que vai passar. Vai passar, vai ser muito difícil, mas quando passa e passa tão bem que é uma delícia. É muito bom você deixar para trás aquilo que era difícil, aquilo que não entra na sua cabeça, para você estudar somente aquilo que te agrada e aquilo que você compreende e aquilo que você consegue explicar para as pessoas, você consegue entender e você consegue explicar, uma coisa maravilhosa. Às vezes nem tanto, né, porque estudando licenciatura, não só eu tive que estudar pedagogia, que não era meu interesse, apesar de que eu aprendi bastante, eu tive que estudar muita legislação, que é uma coisa muito chata e eu não gosto, e é a parte, né, tudo tem uma parte boa e tudo tem uma parte ruim. Esse foi o primeiro Punks TV com microfone. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Eu espero fazer mais vídeos, mais trabalhados. Esse aqui foi uma versão demo, né? Eu fiz sem roteiro nem nada, eu me embolei toda pra gravar, pra falar. Porém, eu pretendo no futuro gravar temas variados, mais estudados, mais explicados, melhores editados. E, enfim, eu pretendo dominar o mundo com a televisão online. Eu sou a Camila. Obrigada por assistir Punks TV. Muito obrigado. Tchau.